Fala minha galera, tudo tranquilo? Olha só, professor Tiago Melo na área. Estou de volta para continuar a resolução da nossa fichinha de análise combinatória. Galera, vem comigo e vamos aprender um pouquinho dessa matemática do ensino médio. Vai ser incrível! Show! Simbora! Olha só, questãozinha de número 7 diz o seguinte. Um código para a leitura ótica é constituído por 6 barras. Olha só, brancas ou pretas? As barras são brancas ou são pretas. Nenhum código tem barras de uma cor só. Olha só, nenhum código tem barras de uma cor só. Ou seja, barras só pretas ou barras só brancas. Quantos desses códigos distintos entre si podem ser formados? Galerinha, vamos pensar aqui nessa questão. Olha só, eu vou fazer aqui o seguinte. Nós temos 7 barras. Vamos pensar assim, eu vou representar essas barras assim. Ó. Uma barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras, 7 barras. Está aqui. Nós temos 7 barras. Elas podem ser de duas cores, ou brancas ou pretas. Aí você vai pensar comigo. Olha só. Se nós temos 7 barras, nós temos que escolher a cor de cada uma delas. Então, nós vamos ter que tomar aqui, ó, 7 decisões que são independentes e sucessivas. Tá? Porque a cor que você escolhe para uma barra não influencia na cor que você escolhe para outra. Tá bom? Então tá aqui. 7 decisões independentes e sucessivas. Isso aqui dá uma ideia de que para a gente? De princípio fundamental da contagem. Certo? Que diz que todas as vezes que você tiver de tomar decisões independentes e sucessivas, o produto dessas decisões vai te dar a resposta. Então vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho para pintar a primeira barra? 2. Pode ser branca ou pode ser preta. Quantas possibilidades eu tenho para pintar a segunda? 2. Ou branco ou preto. Quantas possibilidades eu tenho para pintar a terceira? 2 também. Ou branco ou preto. Então perceba que independentemente da barra que você vai pintar, você vai ter 2 possibilidades. Ou branca ou preta. Então olha só. Tá aqui, ó. Como aqui nós temos que esse fator 2 se repete em uma multiplicação 7 vezes, nós vamos ter aqui o que, galera? Nós vamos ter aqui, ó, 2 elevado a 7. Nós temos aqui 2... Eita, galerinha, ó, são 6 barras, né? Eu coloquei 7. Desculpem aqui, ó, 3, 6 barras. Então, isso aqui eu vou excluir, tá? São 6 barras. Então, aqui você vai ter, ó, 2 elevado a sexta. Beleza? Tá aqui, ó. Se fosse 7 barras, você faria daquele jeito que eu mostrei antes, tá bom? Mas são 6 barras, tá? Para não alterar aqui a resposta. E aí, quando você faz o 2 elevado a sexta, galera, isso aqui dá 64. Se você marcar essa alternativa, você errou. Eu vou dizer a você por quê. Galera, quando você considera isso aqui, você está obtendo todos os resultados possíveis. Inclusive, um desses resultados vai ser, ó, preto, 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 preto e preto. E outro resultado possível vai ser o seguinte, ó, branco, 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 branco e branco. Mas nota que na questão falou o que para a gente? Nenhum código tem barras de uma só cor. Ou seja, a gente tem que excluir a possibilidade em que todas as barras são pretas e que todas as barras são brancas. Então eu vou ter que pegar esse cara aqui ainda e fazer o quê? Excluir 2 possibilidades. Então a resposta aqui vai ser o seguinte, ó. 64 menos 2 é igual a 62. Olha só que pegadinha, galera. E aí, gostou dessa questão? Alternativa certa, letra C. Beleza? Tem muitas questões de análise combinatória que tem esses detalhes aí que você não pode deixar de levar em consideração, tá? Desculpem aqui por esse pequeno errozinho técnico, né? Mas aqui na questão tem dizendo que são 6 barras e eu estava respondendo como se fossem 7 barras, tá bom? Teoricamente não tinha nenhum erro, mas pelo anunciado tinha sim um errozinho, mas já foi corrigido também. Vamos embora? Questão de número 8, vem comigo. Essa questão aqui, galera, é uma questão manjada, digamos assim. Já caiu em vários vestibulares. Em Enem também se cobra questões nesse estilo aqui. No vestibular Série A da UPE também vi em concursos públicos, tá? Essa questão aqui é muito boa. Olha só. Uma bibliotecária tenta organizar 4 livros diferentes de matemática. Nós temos 4 livros diferentes de matemática
4 livros diferentes de geografia, 2 livros diferentes de inglês em um instante. Beleza, então nós temos quais disciplinas, né? Matemática, geografia e inglês. Beleza. O número de modos distintos de organização deve ser de tal forma que, olha agora, os livros da mesma disciplina estejam sempre juntos. Olha só, você não pode, por exemplo, misturar um livro de matemática com um de geografia. Você tem que organizar os 4 livros de matemática, depois começa a organizar de outra matéria, e sempre cada livro de uma mesma matéria tem que estar juntos. Os 4 de matemática juntos, os 4 de geografia juntos e os 2 de inglês juntos. Beleza. E que os de geografia apareçam sempre na mesma ordem. Beleza. Ó. Os de geografia, gente, eles têm que aparecer sempre na mesma ordem. Eles não podem mudar a ordem, tá? Lembra desse detalhe aqui. Então vamos lá. Olha só. O que acontece? Eu vou fazer aqui o seguinte. Nós temos quantos livros no total? Nós temos 4 de matemática, né? Então, nós temos o Matemática 1, Matemática 2, Matemática 3 e Matemática 4. Nós temos Geografia 1, Geografia 2, Geografia 3, Geografia 4. E nós temos o Inglês 1 e o Inglês 2. Tá aqui. Bom, primeiramente, para a gente organizar esses livros nessa estante, galera, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer aqui essa estantezinha de livros. Vamos lá fazer aqui essa estante de livros. Deixa eu organizar aqui, olha só. Aqui são todos os livros que nós temos na estante. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou dividir aqui em um aqui para ficar... Pronto, 10 livros. Beleza. Aqui são 4 de matemática, né? 4 de geografia e 2 de inglês. Beleza. A gente sabe que esses livros eles têm que estar todos juntos, né? De uma mesma matéria. Então, vamos lá. Vamos dizer que aqui nós temos o Matemática 1, Matemática 2, Matemática 3 e Matemática 4. Aí, tá aqui. Esses 4 aqui, eles são de matemática. Beleza? Eu vou fazer aqui um pontinho verde para você visualizar melhor. Matemática, matemática, matemática e matemática. Esses dois aqui, eles são de inglês, ó. Aqui você vai ter o inglês 1 e o inglês 2. E agora, esses aqui que eu estou pintando de azul, ó, eles vão ser de geografia. Aí você vai ter o geografia 1, geografia 2, geografia 3 e geografia 4. Como é que a gente pode organizar esses livros aí, gente, de formas diferentes? Bom, a primeira organização que a gente tem que saber é o seguinte. Primeiro, os livros de uma mesma matéria têm que estar juntos, certo? Mas eles podem permutar a sua ordem entre si, com exceção do de geografia, porque o livro de geografia tem que aparecer sempre na mesma ordem. Então, se a gente mudar a ordem dos livros de matemática, de quantas formas a gente pode fazer isso? Lembra? Se a ordem importa e eu vou permutar esses livros entre si, eu vou ter que utilizar o quê? Eu só vou mudar, né, a ordem dos livros. É como aquela questão dos anagramas que a gente fez mudando a ordem das letras da palavra. Então isso aqui é uma permutação de 4 elementos. Olha só que legal. Aqui eu tenho uma permutação de 4 elementos. E a gente sabe que essa permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial. Legal, né? Isso para livros de matemática. Agora a gente pode mudar a ordem dos livros de inglês. E aí nós temos 2 livros de inglês. E aí o que vai acontecer? Esses livros de inglês eles poderão permutar entre si. Então nós vamos ter uma permutação de 2 elementos, que é a mesma coisa de 2 fatorial. Vou mudar só a ordem, né? Só para você entender melhor. Olha só como é fácil. Como é que poderia ser a organização do livro de inglês? Inglês 1, inglês 2 ou então inglês 2, inglês 1. 2 possibilidades, né? 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai ser igual a 2. Agora, o de geografia, eles têm que ficar sempre nessa ordem, tá? Sempre nessa ordem. Então, eu não posso mudar a ordem de geografia.
Então isso aqui representa o quê? Uma possibilidade, tá? Representa uma possibilidade. Pelo princípio multiplicativo, gente, o produto das decisões vai nos dar a resposta. Então, isso aqui é permutando livros de uma mesma disciplina entre si. Observe que eu não estou mudando a ordem das disciplinas, porque isso aqui já seria outra forma de organizar. Então, dessa primeira maneira, o que está acontecendo aqui? Nessa primeira maneira. Vamos lá. Aqui eu vou fazer o produto, né? Olha só. A primeira decisão é o quê? Organizar os livros de matemática, permutando eles entre si. A segunda decisão, permutar os livros de inglês entre si. E a terceira decisão, o de geografia tem que se manter na mesma ordem. Então, o produto dessas decisões vai dar a resposta. 4 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1. 4 fatorial é a mesma coisa que 24. 2 fatorial é 2, né? Porque 2 vezes 1 é 2. Vezes 1, né? Lembrando que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá bom? 24 vezes 2 vezes 1, galera, é igual a 48. Isso aqui está respondido? Não, né? Tem a alternativa 48. Sabe qual é a pegadinha, gente? É que, além de permutar livros de uma mesma disciplina entre si, a gente pode permutar as disciplinas entre si, ó. A questão não trouxe nenhuma restrição em relação a isso. Então, aqui eu comecei como? Por matemática, depois inglês, depois geografia. Mas a gente sabe que poderia ser matemática, geografia e inglês, por exemplo. Ah, legal, Tiago, entendi. A gente poderia começar por inglês? Poderia. Aí poderia ser inglês, depois matemática, depois geografia. Ou então poderia ser inglês, geografia e depois matemática. A gente poderia começar por geografia? Poderia. Geografia, inglês e matemática, ou então geografia, matemática e inglês. A gente teria exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas disso acontecer. Tá? Aqui eu mostrei todas as possibilidades para vocês, mas não precisava fazer isso, né? É só a gente lembrar que para permutar, mudar a ordem das disciplinas entre si, nós temos quantas disciplinas? 3. Então, seria a mesma coisa daquela questão dos anagramas da palavra, né? Eu tenho 3 disciplinas, para mudar a ordem delas entre si, é 3 fatorial, gente. E 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, tá bom? Então é só você fazer aqui, 48 vezes 3 fatorial, né? Que é a mesma coisa de 6. Fazendo esse produto, a gente vai chegar na resposta 288. Tá aqui, galerinha. Olha só que massa. Finalizou, né? Olha só. Eu já vou pular para o próximo vídeo, tá? Porque essas duas questões agora, elas vão envolver um outro tópico, que inclusive ainda não gravei aula sobre isso, mas eu vou explicar aqui dentro dessa questão, que é permutação com repetição, tá bom? Então, assiste direitinho, faz as tuas anotações e daqui a pouquinho você vai conferir o nosso próximo vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos nas redes sociais. E é isso, fica ligado nas nossas próximas aulas. Valeu, galerinha. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, aquele abraço.